O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensa. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nós só queremos pedir uma coisa hoje: inflama nosso coração de amor, para que nós possamos cumprir Tua palavra, Deus. Senhor, que o Teu Espírito inflame o nosso coração, a fim de que, Jesus, nós possamos ser um sinal para este mundo, a fim de que, Jesus, nós possamos viver na Tua graça. Fala comigo, Senhor, hoje. Direciona meus passos, a minha vida, o meu caminho. Preciso de Ti, Senhor. Ouvir Tua voz, guiar-te, fazer Tua vontade. Teu fogo é força que consome, que incomoda o meu coração. Teu fogo é tudo que eu preciso. Não vou perder, não posso perder. Tua verdade me desvenda, Tua verdade me desvenda, e arranca tudo que é mal em mim, e arranca tudo que é mal em mim. Tua glória é tudo que eu preciso. Não vou perder, não vou perder, não posso perder. Oh, se ninguém te adorar, eu vou. Oh, o meu coração você roubou. Vou mais viver das minhas mentiras, não vou perder.
não posso perder. Oh, se ninguém te adorar, eu vou. Oh, o meu coração você roubou. Oh, não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder, não posso perder. Vou erguer um altar de adoração a ti. Vou erguer um altar de adoração aqui, até que a tua mão se una à tua mão e o meu coração seja um com teu. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu seja mais. Eu sou teu. Vou erguer um altar de adoração a ti. Vou erguer um altar de adoração aqui, até que a minha mão se una à tua mão e o meu coração seja um com teu. Não há nada que eu seja mais, não há nada que eu seja mais. eu sou teu. Filhos, a primeira leitura de hoje nos relembra o que Deus foi capaz de fazer com o povo dele. Quando na história de Israel, pela invasão de Babilônia, no reino de Judá, Jerusalém é destruída. O Deus do impossível realiza aquilo que é incompreensível aos olhos humanos. Ele levanta no Império Persa um homem chamado Ciro, um grande guerreiro, para destruir o império de Nabucodonosor e assim reconquistar Jerusalém. E reconquistando Jerusalém, Ciro, um pagão, manda reconstruir o templo de Jerusalém. Qualquer outra coisa seria provável, menos o imperador pagão reconstruir o templo de Jerusalém. Percebam o zelo com que Deus tem com o seu povo, entende? Aqui eu quero que você olhe para trás e comece a enxergar a trajetória que Deus faz, como Deus cuida do seu povo, como Deus age na história de salvação. Lá atrás, Deus vai e começa a realizar aquilo que era improvável para a história da humanidade, sobretudo para a história de Israel. Usa um pagão para fazer o que ele quer. Isso mexe com a nossa fé. Sabe, é através desse ato que nós compreendemos aquilo que está em Isaías 55, quando Deus diz assim através do profeta: porque a minha forma de pensar não é a tua forma de pensar, e a minha forma de agir não é a tua forma de agir. Isso nos faz lembrar que na nossa vida, diante de todos os sofrimentos, quando nós pensamos que tudo está terminado, que tudo está acabado, quando nós olhamos para Deus, nós achamos perspectiva e nós achamos a chance do novo, de que Deus faça com que as coisas recomecem. Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Deus nos ama tanto
tanto que sempre nos dá a graça de recomeçar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, porque verdadeiramente nós temos um Deus que age na história da humanidade. Na história. Olhando hoje para o que nós estamos vivendo, é de arrepiar esta guerra. Para quem estuda um pouquinho do conflito entre Israel e Palestina, talvez desde a guerra dos 7 dias que nós falamos, do momento em que novamente os judeus voltam para a terra que nós chamamos de Palestina, onde está o Estado de Israel, é o momento mais tenso de toda a história. O que nos tranquiliza é saber que o Senhor Deus nunca abandonou o seu povo, e saber que o Senhor Deus não vai abandonar, é saber que Deus agirá, é saber que nós estamos clamando paz, o nosso clamor está chegando aos céus. Porque, sabe, uma coisa que toca o coração de Deus é o clamor daqueles que buscam a sua justiça. O nosso clamor hoje brada aos céus, o clamor da igreja brada aos céus. Então nós confiamos que o Senhor deste mal há de conseguir tirar um bem. É verdade ou não é, meus amados? Essa é a nossa confiança. Ontem eu fiquei realmente aflito, porque ali naquela região nós temos uma paróquia católica que tem 156 famílias, e se não estou enganado, eu hoje não tive tempo de verificar, mas parece-me que uma igreja católica foi atingida. Eu não tenho certeza se é católica ortodoxa ou romana ou latina. Pode ter sido a nossa paróquia. A nossa paróquia estava com mais de 500 pessoas dentro, refugiadas, crianças sobretudo, que estavam dentro da igreja para que não fossem atingidas pela guerra, porque eles sabem que Israel não iria jogar mísseis dentro da igreja. Mas de tudo isso nós confiamos que, se Deus em toda a história sempre cuidou da humanidade, sempre cuidou do seu povo, nós queremos que o Senhor continue até hoje conduzindo. Veja, esse povo da antiga aliança, esse povo foi renovado, e Deus quis fazer com que surgisse um novo povo, nascido do coração de Jesus, frutos da nova aliança. Nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o povo que agora não há mais necessidade de ser judeu, porque o evangelho foi escancarado. São Paulo diz que o evangelho não era para ser pregado somente para aqueles que eram judeus, mas também para os pagãos. Sabe, de 2 povos Deus fez um, vai dizer o Novo Testamento. A palavra de Deus, ela foi aberta para todos, e por isso nós fazemos parte deste novo povo. A igreja é o novo povo de Deus. Se lá atrás Deus constituiu o povo da antiga aliança através de 12 tribos, agora o povo da nova aliança é constituído através de 12 colunas, que são os 12 apóstolos, base da igreja católica, apostólica, romana, que tem Pedro como papa e como pedra fundamental deste edifício, que realmente traz para o mundo e guarda essa fé que nós renovamos, que nós recebemos do Senhor e que se encontram nas Sagradas Escrituras. Olha o que diz o Salmo de hoje: ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus a terra inteira, manifestai a sua glória entre as nações. Louvai ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem olhado para nós. Nós temos que louvar a Deus, porque o Senhor não se esqueceu. E se um povo não foi fiel a Deus, o Senhor fez nascer da árvore da cruz um novo povo,
Nós somos este novo povo. A segunda leitura de hoje, então, São Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, e ele vai dizendo assim: olha, damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações diante de Deus nosso Pai. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. Então olha só que bonito. É bonito ver como que o Evangelho se propaga e como o Senhor vai escolhendo novos filhos. Que lindo saber que essa fé que brotou ali da árvore da cruz, do amor do Pai e do Filho, chegou até nós. E depois eu quero falar ainda mais. Eu quero falar do que o Senhor continua fazendo, porque essa obra tremenda que Deus começa a fazer quando Ele cria o homem e Ele gera a história da salvação, não parou. O Senhor continua agindo. O Senhor continua agindo na história. Vejam, aí o Evangelho de hoje, Nosso Senhor é colocado à prova. É claro que por inveja. Jesus começa a incomodar. Eu só quero aqui falar uma coisa. Jesus vai dizer que o discípulo não é maior que o seu Senhor. Entende? Se Jesus gerou incômodo, presta atenção. Você que é leigo consagrado, você precisa gerar incômodo. Não incômodo por ser uma pessoa desagradável, está entendendo? Você precisa gerar incômodo na sociedade pela tua forma de viver diferente. Se lá atrás Deus plantou uma vinha, se o Senhor fez uma vinha nascer enxertada na árvore da cruz, nestes novos tempos de evangelização, neste novo milênio, o Senhor está fazendo com que um ramo desta vinha que brota do coração de nosso Senhor Jesus Cristo se espalhe pelo Brasil. Nós fazemos parte de um novo ramo desta vinha de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um ramo da vinha do Senhor, que é a igreja, e que graças a Deus este ramo está crescendo vigoroso, com força. Nós somos o novo povo de Deus, nós fazemos parte do povo escolhido de nosso Senhor. A fraternidade São João Paulo II é este novo povo, e nós temos que gerar no mundo, sabe, esse sentimento de algo diferente. Nós precisamos gerar um incômodo, não incômodo de ser chato para as pessoas, mas um incômodo de santidade. A fraternidade São João Paulo II, olhando para aquele que nos chamou à vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, precisa buscar nele um modelo de santidade. É preciso que vocês gerem no meio do mundo o incômodo dos santos. É preciso que vocês se espalhem no mundo como os ramos de uma videira que vão grudando e que a gente não tem controle, porque ela vai subindo, 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 ela vai se alastrando, se alastrando, se alastrando, e quando a gente menos percebe, ela começa a dar frutos. É preciso que a fraternidade São João Paulo II, e isso o Senhor colocava no início da missa, eu não entendi o porquê, ele começa a exalar um perfume que não é, sabe, um perfume próprio, mas é o perfume de santidade, o odor dos santos,
que este mundo precisa neste momento. A cada tempo Deus levanta expressões novas, a cada momento na história Deus chama um povo novo, e hoje nós somos chamados a fazer a diferença na história da igreja, sobretudo em São Paulo. E hoje a Fraternidade São João Paulo II começa a abrir suas frentes de missões e começa a exalar o perfume de santidade em todo o Brasil. Hoje, como fundador, eu tenho que dizer para vocês: vão e façam a diferença no meio da nação brasileira, com a santidade de vocês, gerando santidade no meio do mundo. O que diziam a Jesus era: é lícito pagar impostos a César ou não? E aí Jesus pega a moeda e diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Para vocês eu digo, existem dois poderes na igreja: o poder temporal, aquilo que os leigos fazem, ou seja, agir na sociedade. A vocês é concedida essa graça. O leigo tem que ser influente. Dai a César o que é de César. Façam bem as coisas dessa terra, sejam justos, trabalhem, estudem, ganhem, sabe, os mais altos patamares. O grande problema é quando o orgulho começa a tomar nosso coração e nós achamos que nós somos mais estudantes do que os outros. O grande problema é quando até mesmo dentro da religião nós achamos que nós somos mais católicos que os outros e mais que o Papa, e nós começamos a questionar os outros. Muitos hereges surgiram na igreja desse jeito, achando que estavam fazendo bondade. A história da igreja está aí para falar. A todo instante, às vezes eu sou desafiado como fundador, mas quem sou eu como fundador para não ser desafiado? Faz parte. Agora escutem uma coisa, filhos. Façam bem tudo o que vocês forem fazer, sem pisar nos outros, na justiça, sem abandonar as coisas de Deus. Sejam bons em tudo o que vocês fizerem. Por quê? Nosso país hoje está sofrendo. Nós estamos vendo, sabe, indiferença. Nós estamos vendo pessoas sofrerem. Novamente uma crise financeira começa a acontecer no nosso país. Por quê? Porque os bons se calam. Porque é preciso gerar no meio do nosso país uma mudança. E nosso país está sofrendo porque nós fomos amarrados por ideologias. E nós não podemos ter, nós católicos cristãos não temos ideologia nem de direita nem de esquerda. E eu deixo muito claro aqui, a ideologia do cristão é a ideologia da Fraternidade São João Paulo II. A ideologia do católico é uma só. A ideologia nossa é essa aqui, é Jesus Cristo, é o Evangelho. Não existe outra. É por essa aqui que nós lutamos. Sejam bons, vão até onde for possível, lutem, cristianizem onde vocês puderem, não parem, não percam tempo, evangelizem onde vocês puderem, em qualquer momento. Em qualquer momento. Eu sinto a fraternidade por muitas vezes tímidas, e se a gente não tiver espírito missionário, a gente vai morrer. E espírito missionário é ir a campo mesmo. Espírito missionário é ir a Paulista, como nós estamos fazendo. Espírito missionário é ter as Shekinahs como nós temos, mas é também criar as Shekinahs e aumentar as Shekinahs. Ter espírito missionário é fazer a diferença na escola onde nós temos. Aliás, eu quero dar os parabéns para os meninos de uma das Shekinahs, acho que da Giovana, da Maná. Giovana? Cadê a Gi? Qual que é a tua Shekinah? Maná? Dá um joia. Xalá. Cadê os meninos da Xalá? Estão aí, que são meus acólitos?
Os meninos lá no Santa Maria deram um baita testemunho lá, num dos seminários, dançaram a música Grão de Trigo lá para toda a classe, sem ter vergonha do Evangelho, sem ter vergonha de Jesus Cristo. Eles merecem uma salva de palmas, porque estar no meio da escola fazendo isso hoje é digno mesmo, é digno, é isso. Às vezes nós temos leigos que com tanto tempo não conseguem entender, e a gente fica preso nessa, desculpem, me irrita, nessa questão: porque eu acho que eu estou desagradando a Deus batendo palma ou não. Você está desagradando a Deus gerando divisão dentro da igreja. Você está desagradando a Deus porque você não trata bem os outros. Você desagrada a Deus quando você fala mal dos outros, quando você fofoca. Deus não se agrada de você se você bate palma ou não na hora que está renovando o santo sacrifício do altar. Agora cai na hipocrisia, um monte de padre falando se pode ou não bater palma, padres falando mal dos outros, falando mal de bispo, escarnecendo a figura dos outros, quando a moral católica diz o seguinte: se você puder falar bem, você fale, se não, você se cale. Esses dias eu disse para um sacerdote: padre, o senhor me formou, e hoje o Senhor está me mostrando o quê? Hoje o Senhor fala mal de todos os sacerdotes. O que é isso que está acontecendo na igreja? Nós estamos vendo a divisão, e a palavra de Deus vai dizer: um reino dividido não subsiste. E eu não quero ser aqui mais um que divide. Eu só estou pedindo para a gente equilíbrio. O que é mais importante para isso não é se bate palma ou não, não é se eu celebro a missa com dedo fechado ou não. A gente precisa celebrar com dignidade, a gente precisa realizar o rito corretamente. Mas o que eu vou pedir para vocês é: se preocupem em evangelizar, se preocupem em ganhar almas. Hoje a gente está se preocupando com coisas que, são meramente ritualistas. Nós somos os fariseus. Hoje a igreja está virando farisaica. São os fariseus dos tempos de hoje. Querem saber se o rito é assim, o assado, e nós estamos perdendo as almas, e nós não estamos vendo isso. Eu fui essa semana para 4 missões. Eu fui em 2 missões em Recife. Em 2 missas que eu celebrei, para muita gente, não tinha 40 jovens no meio dessas missas. Gente, a igreja está acabando. A igreja está acabando. O João estava comigo em Recife, numa das missas, chegou no final lá. Talvez o João viu, tinha umas 800 pessoas lá, não é, João? Não tinha, os jovens que tinham estavam no Ministério de Música e são da comunidade Canção Nova. É preciso notar o que Deus está chamando. Dai a César o que é de César. Não saiam do mundo, influenciem o mundo. A gente pensa que para ser católico a gente precisa sair do mundo. O próprio, João 17: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Mas a gente precisa estar no mundo. Diga para quem está do teu lado: você precisa estar no mundo e influenciar o mundo. Você não pode ser do mundo, amém? Você não pode ser mundano, está entendendo? O que está acontecendo com a gente é o contrário. A gente vai nós vamos sendo mundanos. Esses dias eu conheci uma pessoa aí de uma denominação dessas tradicionais. Fala mal da igreja católica de todo jeito. A mãe é alcoólatra. O pai não aceita de jeito nenhum a igreja católica. Mas aí eu me pergunto: que evangelho é esse? Que vive uma libertinagem da fé. Mas aonde está a transformação de vida? Percebem? Volta no farisaísmo de novo. Às vezes uma libertinagem. Escuta, vamos voltar para o centro. Façam a diferença no mundo para ganhar alma para Cristo. Tenham amizades para vocês ganharem para Cristo. Não deixem as pessoas de fora, Acolham essas pessoas, amem essas pessoas.
A Shekinah existe para isso, para a gente atrair as pessoas, para a gente amar as pessoas e para a gente dizer assim, ó, eu quero você para Jesus. Eu vou te mostrar um caminho. Esse caminho é Cristo. Ah, padre, mas as pessoas estão se convertendo agora pelo intelectualismo. Não é o intelectualismo que muda o coração do homem. Quem muda o coração do homem, e quem disse isso não fui eu, é Bento XVI que fala. Quem muda o coração do homem, e não sou eu que estou falando, é a teologia católica que fala, é a experiência com Deus. Isso está no Tratado da Graça. Se você não aceita isso, você tem que discutir com Santo Agostinho. É o Tratado da Graça. A tua experiência com Deus é que vai gerar a tua conversão, está entendendo? É preciso que você esteja no mundo, que você influencie o mundo, e as pessoas só vão experimentar Deus quando elas começarem a enxergar Deus em você. Dai a César o que é de César, faça a influência no mundo, e dai a Deus o que é de Deus. Esteja no mundo, mas seja totalmente de Deus. Teu coração tem que estar em Deus. Teu coração tem que ter um trono, e esse trono tem que ser somente de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando São João Paulo II escreveu a carta Novo Milênio in Neunte, no finalzinho já, na passagem do milênio, o desejo dele é que o Evangelho fosse vivido na vida das pessoas, e que as pessoas, olhando os cristãos, tivessem o desejo de se converter, como era no início da igreja. Pois hoje, filhos amados da minha paróquia, estão prestando atenção no padre? Sim ou não? Filhos amados da minha paróquia, filhos da Fraternidade São João Paulo II, eu vos convido a isso. Eu vos convido a ir para este mar de pedras que é São Paulo. Eu vos convido a ir a águas mais profundas. Até agora nós estivemos na zona sul de São Paulo, mas São Paulo precisa da Fraternidade São João Paulo II. São Paulo precisa que muitos de vocês se digam, olha, eu quero estar disposto a sair daqui para fundar uma Shekinah na zona norte, na zona oeste, na zona leste. Eu não sei, porque nós estamos sempre aqui. É preciso sair e começar, sabe, a estender, sabe, os ramos desta videira. Nós estamos abrindo, porque ontem eu falei, Minas Gerais, nós vamos abrir frente de missão lá. Espírito Santo, nós vamos abrir frente de missão. Mas como o Dom José olhou para mim e disse assim: padre, a Fraternidade São João Paulo II, ela não é só para a Diocese de Santo Amaro. A Fraternidade São João Paulo II, ela é para o Brasil e para o mundo. Eu estou dizendo a palavra do meu bispo e eu profetizo: a Fraternidade São João Paulo II é para o mundo. É para o mundo. Se incomode por ver as almas se perderem. Se incomode quando um amigo teu se perde. Se incomode por ver uma pessoa triste. Se incomode por ver as pessoas distantes de nosso Senhor. E as pessoas vão vir para Jesus através da tua vida. O Evangelho pregado primeiro, como diz São João Paulo II, na Novo Milênio in Neunte, é a tua vida. Mas um grande santo da igreja, que Papa Francisco escolheu, né, que é São Francisco de Assis, já dizia: a nossa primeira pregação precisa ser a vida, se necessário as palavras. E aí nós vamos ter Santo Antônio de Pádua, que vai dizer com muita formosura: cessem as palavras, falem agora as obras. Por isso eu finalizo a minha homilia dizendo: eu preciso cessar as palavras. Até aqui a gente falou, a gente discutiu. Agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua vez de sair daqui e incendiar o mundo com o amor e com a graça do Espírito Santo de Deus. Incendiar o mundo com a força deste carisma. Vá, porque eu acho nossos leigos ainda muito tímidos, e eu não quero essa timidez para vocês.
Cada semana pergunte: quantas almas eu ganhei essa semana para Jesus? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas almas eu busquei para Jesus? Quantas almas eu busquei para Jesus? Quantas almas eu consegui atrair para nosso Senhor? A gente não pode descansar enquanto numa semana eu não atrair uma alma para Jesus. Às vezes o pessoal reclama de mim: padre, o senhor demora demais, o senhor fica muito tempo na missa. Mas como é que eu não vou demorar? Como é que eu não vou dar atenção? Se nosso Senhor me fez padre para que eu possa dar a minha vida pelos meus, para que eu possa cuidar dos meus, para que eu possa salvar os meus. Gente, se nós não cuidarmos, nós vamos virar uma Europa onde a igreja está falida, porque ela não tem mais vida, porque ela não tem mais alegria, porque os padres esqueceram a nova evangelização, eles não entenderam. Ficou uma igreja ritualista. Se a igreja ritualista fosse tão boa assim, as igrejas da Europa estavam lotadas. Não estão lotadas porque a nova evangelização não chegou lá. Não chegou lá. É preciso se levantar um exército que somos nós, escolhidos por Deus, fiéis a nosso Senhor. E eu peço, não façam isso pelo Padre Ailton, porque eu sou um fraco. Façam isso pelo amor que vocês têm àquele que deu a vida por nós, aquele que derramou o sangue dele por nós. Façam isso por amor que vocês têm a nosso Senhor Jesus Cristo. Façam isso pelo exemplo que nós temos de nosso baluarte, São João Paulo II, que foi outro Cristo aqui na terra, que se consumiu até o último minuto. O grande perigo de hoje é não sermos nem de César e nem de Jesus. O grande perigo é que há uma massa da nossa sociedade que verdadeiramente é do demônio hoje, e se diz ser do demônio literalmente. Ou a gente se levanta e a gente levanta o estandarte de Cristo, a bandeira de glória e da vitória, ou então nós vamos deixar com que o império das trevas reine sobre este mundo. Mas Satanás, ele já foi vencido pelo grande estandarte que é a cruz de nosso Senhor. Preciso que você se levante e você lute como um bom soldado, batizado, crismado e hoje membro da Fraternidade São João Paulo II. Hoje você faz parte de um lindo mosaico que forma a Igreja Católica, que tem a Fraternidade do Caminho, que tem tantas ordens, e nós fazemos parte de um pedacinho desse mosaico. Lá, um cantinho do rosto de Cristo é a Fraternidade São João Paulo II, e dentro desse pedacinho desse rosto, você faz parte desse mosaico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor bem forte.